famintos e famintas por conhecimento. Espero que estejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje, tá? E hoje é um episódio muito legal, muito especial, com uma convidada muito legal e muito especial também, né? Nesse mês dedicado principalmente às mulheres, onde a gente tem um dia específico, né, de homenagem a elas, né? Eu tenho a satisfação de convidar hoje aqui para ser a nossa colega nesse bate-papo aqui, nesse tempinho que a gente vai ficar conversando. Então seja muito bem-vinda, Cecília Abreu. Obrigada, Roger. É um prazer estar aqui contigo. Eu estou honrada, né, honrada e feliz ao mesmo tempo de estar sendo convidada para o teu 5º episódio do podcast. E estou, assim, deslumbrada porque falar sobre a mulher é uma honra também, representar elas aqui nesse momento onde tu está construindo tantos conteúdos legais para o mercado imobiliário. E tenho certeza que esse conteúdo específico vai ser show de bola. A gente vai ter um bate-papo bem legal aqui sobre esse tema. Que bom. Te agradeço antecipadamente. Então, pessoal, o nosso episódio de hoje é as mulheres na corretagem e a representatividade, o protagonismo feminino nesse mercado em que há o empreendedorismo raiz em cada um de nós, corretores e corretoras de imóveis. Certo, Cis? Antes da gente começar, eu vou tomar a liberdade aí de ler para o pessoal um pouquinho sobre a Cecília, né? E eu vou ter que ler, né? Porque tem uma listagem de atributos e características legais importantes aqui. Bom, começando, a Cecília é a responsável pelo setor de conexão, ou alguns poderiam dizer o RH voltado para os corretores, de uma das maiores imobiliárias de Porto Alegre, que é a Foxter Companhia Imobiliária. Tá? Além disso, ela é graduada em Gestão de Recursos Humanos, pós-graduada em Direito do Trabalho e Seguridade Social, técnica em transações imobiliárias também, corretora habilitada a ser corretora. Isso. Né? Terapeuta Theta Healer. Isso. Né? Deixa eu arrumar aqui a minha pronúncia correta. Cristaloterapeuta. Isso aí. Reikiana. Isso aí. Estudante de constelações sistêmicas e familiares. Isso. Além de pertencer e ser integrante ao Grupo de Mulheres do Brasil. Isso aí. Uma série de coisas. Parabéns. Obrigada. Né? Então, feito essa entrada, essa apresentação, eu vou começar te pedindo permissão para, ao longo da nossa conversa, te chamar de Cissa. Eu ia estranhar se não me chamasse de Cissa, né, Roger? Porque eu quase nem atendo por Cecília. A Cecília foi para formalizar e para os nossos ouvintes e telespectadores aí ficarem cientes do nome formal, né? Mas certo. A gente já se conhece há bastante tempo, há muitos anos, né? Isso. E sempre é Cissa. Isso né? Aí. Legal. Bom, e como eu já mencionei em alguns outros episódios, aí, a nossa ideia aqui desse bate-papo, né, dessa nossa jornada ao longo desse tempo que a gente vai ficar junto, é ter um bate-papo leve, descontraído, numa linguagem de fácil assimilação e que traga clareza para todo mundo dentro da abordagem do nosso tema de hoje. Tá? Essa é o nosso primeiro intuito. Tá? Então, seguindo já nessa questão da nossa conversa e tal, a primeira abordagem que eu queria ver contigo é com relação a como tu vê a representatividade feminina, obviamente falando num primeiro momento no nosso mercado, na corretagem, né, na questão envolvimento com imóveis e como tu vê as mulheres envolvidas nesse mercado como um todo aí. Eu vou chegar no mercado imobiliário, mas antes disso eu vou convidar a vocês, né, o pessoal que está aqui, nos assistindo, os ouvintes, para que a gente faça uma reflexão e a gente construa mentalmente algumas imagens através de algumas frases que eu vou falando e que vão trazendo para a gente, de bate-pronto, algumas pessoas. Algumas delas ocupam espaços femininos e outras espaços masculinos. Isso não tem certo nem errado, cada um de nós vê o mundo de uma forma. Mas eu quero fazer esse exercício porque é surpreendente a forma como cada um de nós vê e é muito legal para a gente se conhecer. Então, eu te convido, Roger, convido vocês agora a imaginar
Vamos imaginar alguém CEO de uma empresa. Vamos imaginar alguém pilotando um avião. Agora a gente pode imaginar alguém limpando um banheiro. Alguém dentista, alguém cardiologista, alguém profissional da enfermagem, alguém servindo um café, alguém buscando os filhos na escola, alguém chorando no escritório, alguém recepcionista da empresa e alguém profissional da engenharia. E agora, imagina alguém corretor de imóveis. Na nossa cabeça, a gente vai associar aquelas pessoas que a gente conhece. E a gente vai perceber que se a gente estivesse fazendo uma pergunta com várias pessoas ao mesmo tempo, provavelmente em algumas situações nós vamos ver que a maioria é representada por, ainda na nossa imagem, uma função masculina e algumas já na nossa imagem representada por funções femininas. E isso a gente chama de vieses inconscientes. Porque se eu conheço um médico cardiologista homem, eu vou associar a homens. Se eu conheço um CEO da empresa mulher, eu vou associar a mulher. São as referências. E as minhas referências de vida são vieses inconscientes, onde a gente cresce com esse sistema de crença rodando dentro de nós e que divide o mundo em coisas para homens e coisas para mulheres. E é assim. E foi assim que todos nós nascemos, crescemos. E o mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo que ele ainda é dual, mas, na verdade, ele já é tão diverso, sabe? E é isso que eu quis fazer, assim, trazer uma reflexão, um exercício, porque no mercado imobiliário, especificamente, a gente já tem uma diversidade tão grande, e a gente estava falando sobre isso antes de entrar no ar, né, sobre o quanto é um mercado que hoje a gente vê democrático, né, mas que talvez no inconsciente de algumas pessoas ainda seja um mercado masculino, porque algumas pessoas ainda falam isso, só que no meu mundo eu não vejo mais assim. Claro. Entende? E tudo bem, não tem certo e não tem errado, mas são vieses que estão aqui dentro de nós e que servem para a gente entender como a gente vê. E aí também a gente se cuidar, no sentido de que, às vezes, a gente vai fazer menção a algo como coisa somente para mulher ou algo como coisa somente para homem, mas não. Né? Hoje todo mundo tem espaço dentro desse mundo para atuar de acordo com as suas vontades. Claro que para a mulher é tudo tão recente, né? Não temos como dizer que não. A mulher no mercado imobiliário ela pode trabalhar como corretora desde 1958. Isso é recente, né, no mercado de trabalho. Bastante recente. E a gente tem, de verdade, um boom da mulher no mercado imobiliário nos últimos 10 anos. Segundo o Conselho Federal, ela veio para o mercado nos últimos 10 anos e a mulher começou a se registrar mesmo nesse período e aumentou em 144% a sua representatividade como corretora de imóveis do Brasil inteiro. Que interessante. É um dado bem interessante, assim, e que talvez traga uma série de clarezas, né? Não só no nosso mercado, mas eu acho que isso aí também tem reflexo na sociedade como um todo, assim, né? Porque certamente esse dado também ele corresponde a inúmeros outros mercados. Sem dúvida, com certeza. E eu fico pensando, né, que às vezes a gente cresce escutando que mulheres têm mais facilidade para trabalhar ou para atuar nas áreas humanas e homens têm mais facilidade para trabalhar e atuar nas exatas. Só que no mercado imobiliário a gente tem habilidade para uma pessoa exercer várias funções e habilidades tanto de humanas quanto de exatas na hora de uma negociação, na hora de uma intermediação. Né? Exatamente. Ambas as características são necessárias no nosso mercado. Exatamente. Então, assim, é um mercado que inclui a todos nós. E assim a gente pode entrar também em outras questões de gênero que a gente vai vendo que, nossa, tá todo mundo ali, sabe? Pessoas de culturas diferentes, pessoas de idades diferentes e o quanto isso traz riqueza e troca pra gente que tá ali dentro, né? Vivendo isso. Esse nosso mercado, ele é extremamente democrático, né? A gente já abordou em outro episódio falando sobre isso, do porquê muitas pessoas escolhem estar, né? E como escolhem estar nesse mercado. E
uma das situações que a gente menciona, que a gente fala e que é muito claro para nós é a questão de gestão de tempo, gestão de agenda, né? Esse é um dos principais motivos que fazem as pessoas escolherem estar neste mercado. Exatamente. E aí eu trago já uma referência recente. A gente fez lá na empresa um evento de Dia da Mulher. E nesse evento eu fiz organizei um painel com as mulheres que são referência lá na empresa, porque assim, mulheres inspiram mulheres e era conversa de mulheres. E aí uma coisa em comum entre elas é que elas entraram, nenhuma delas sonhava em ser corretora desde pequena, né? E aí essa é uma coisa que eu acho que raramente alguém sonhou em ser corretor de imóveis desde pequenininho, né? Isso é fato, né? Não só para as mulheres. Talvez o Cristiano Maia, que cresceu lá com o pai. Com o pai sendo corretor, né? Mas muitas vezes, te cortando, mas pegando um pouquinho dessa parte aí, a gente ao longo dessa jornada aí, desses 12 anos de mercado imobiliário, conversando com inúmeras pessoas e inúmeros contextos ali de assunto, a gente menciona que tu não vê uma criança, né, dizendo, olha, quando eu crescer eu quero ser corretor de imóveis. Uhum. A não ser que talvez, se ele for filho de pai e mãe corretores, ele pode vir a optar, mas de maneira geral, tu não diz, né? E a gente abordou isso em outro episódio aqui, ao qual eu falava que quando eu me desloquei do papel líder de equipe, gerente, para um papel de diretoria, eu tinha uma equipe com 24, 25, 26 pessoas, e nós tínhamos pessoas com as mais diversas formações. A gente até citou o exemplo de algumas delas. E vai muito, muito ao encontro disso aí que tu está falando, né? E acaba que na história das mulheres, né, a grande maioria delas entra para o mercado imobiliário procurando a liberdade de atuação, procurando a liberdade de agenda, principalmente para conciliar as suas atividades profissionais com a maternidade. Porque a gente tem uma realidade, né, para a mulher, sim, onde ela acaba adaptando a vida em função do filho, né? Homens também, por óbvio, mas o mercado ele absorve muito mais a mulher nesse contexto de flexibilidade de horário dentro da corretagem. Não quer dizer que mulheres trabalhem menos no mercado imobiliário. Longe disso. Longe disso. Completamente longe disso. É bem pelo contrário. A questão é realmente essa flexibilidade que se tem com relação à organização de agenda, né? E uma coisa interessante também, uma observação que eu acho importante de trazer e salientar, é que lá na empresa, a gente tem um corpo de lideranças que é hoje de mais de 50% das nossas líderes são mulheres, líderes comerciais. Certo. Né? E desses 50%, a gente tem 85% mães. Então, elas, além de gerirem a sua casa, os seus filhos, a elas mesmas, elas também têm uma gestão de equipe. E se destacam, sabe? Se destacam muito. E eu acho isso, assim, admirável, né? Sem dúvida nenhuma. E então, são exemplos bons de o quanto o mercado imobiliário é próspero para quem tem vontade, sabe? De fazer a carreira e, ainda assim, construir a sua família, ainda assim ser mãe, porque uma coisa não exclui a outra. Isso também é um mindset muito feminino, de que a mulher, quando vira mãe, tem que escolher ser ou profissional ou ser mãe, sabe? Isso é uma coisa que roda aqui também. E aí eu falo que na corretagem tu pode ser, sabe? Porque tu consegue conciliar. As situações não são excludentes, não, né? Se excluem, exatamente. Muito, muito, muito legal tu trazer essas referências, assim, porque muitas vezes passam batido esses dados, assim, tu não te percebe, né? E aí, falando dessas referências aí, desses dados, por assim dizer, eu creio que isso também seja uma realidade na nossa cidade, né? Quando eu falo na nossa cidade, eu estou trazendo muito mais para aquela questão assim do Rio Grande do Sul, do povo gaúcho. Né? Não quero falar do gaúcho, não estou falando do gaúcho homem, estou falando do povo gaúcho. Sim. Né? Eu creio que isso também seja uma realidade na nossa cidade como um todo, né? Sim, eu tenho informações de duas das maiores imobiliárias, né, de Porto Alegre. E em uma delas, as mulheres já são mais de 70% da sua força comercial.
E na outra, as mulheres são quase 60%, são 56%. Certo. Então, isso significa que o mercado de Porto Alegre, com certeza, é mais feminino do que masculino. Entende? Se nós juntarmos, né, esses percentuais, a gente consegue perceber um volume de mulheres. E eu ainda não fiz essa pesquisa, mas dá uma vontade de pesquisar e realmente, tipo, pegar o indicador exato, tipo, por que tu tomou essa decisão de vir para corretagem, né? Conta para mim, foi para ter essa liberdade de atuação com a agenda? Foi para conciliar com a maternidade? Eu, pelo feeling e pelas histórias que eu escuto e que são sempre repetidas, as mulheres vêm justamente com essa pegada de conciliar, né, a sua vida como mãe e também como profissional. É interessante tu trazer esse dado para nós, porque conforme tu fez aquelas referências de personas, né, no início ali, a gente fica com aquela sensação de que o mercado imobiliário ele é um mercado masculino, né? E tu trazer esses dados aqui, essa referência quebra, né? Quebra essa impressão, essa sensação de que a gente tem, e que já essa questão já está totalmente revertida, ultrapassada, por assim dizer, né? E hoje há, não só em cima do número pelo número, mas sim também por resultado, por participação, por representatividade em termos de participação, realmente, participação, tá? Para ser bem direto, de ter um protagonismo feminino em cima dessa questão corretagem de imóveis, né? Pra gente dizer. O que tu referencia em relação a isso? O que tu diz a respeito disso? De protagonismo feminino na corretagem de imóveis, Roger, o que eu posso te dizer é que para fazer um trabalho que trata da vida das pessoas, né? Vender imóveis não é venda, é tu trabalhar com as expectativas, com os sonhos, né? E com a vida das pessoas, é entrar na vida das pessoas. E eu não gosto nunca de trazer a superioridade de mulher em relação ao homem, porque eu acredito que todo mundo é igual, né? E quebro sempre esses paradigmas, assim, porque eu não sou a favor desse tipo de competição que o mundo criou também, de que o mundo é das mulheres e não sei o quê, essas coisas assim. Não gosto disso. Eu sou a pessoa que vai sempre trazer habilidades que, de fato, algumas pessoas têm maior propensão, outras não, e quem não tem vai lá e se especializa e corre. Independente de gênero. Exatamente. E então, assim, o protagonismo feminino dentro do mercado imobiliário vem muito também para trazer essa sensibilidade. Eu acredito que com esse olhar sensível, com esse olhar de fazer as mudanças nas vidas das pessoas, esse olhar romântico também, sabe? Porque não é só a venda que está em jogo ali, é a vida daquelas pessoas. Eu acredito que esse olhar faça com que as mulheres se comuniquem muito melhor com os seus clientes, atendam muito melhor a demanda dos seus clientes, mas não melhor em relação ao homem, mas eu digo muito melhor, digo em facilidade, entende? Porque é sobre isso. Não, é legal. E foi como tu falaste antes, né? Não há posição melhor, não há posição pior. A posição, falando em gênero, tanto em homem quanto em mulher, essa posição tem que coexistir, né? E por mais que, de repente, eu não tenha muito lugar de fala nisso, mas, independente disso, tenho mãe, tenho mulher, tenho filha, tenho netas, né, no plural, tenho netas, a gente fica com aquela sensação de que a gente não consegue, muitas vezes, mensurar, né, o que as mulheres no nosso mercado, que o nosso negócio é falar do nosso mercado aqui, as situações que elas passam para se destacar, né? A gente não consegue muitas vezes mensurar isso aí, mas essa busca pelo destaque, essa busca pela representatividade ou pelo empoderamento, para falar numa palavra mais atual, né, das mulheres no mercado atual, né?
ela é uma busca intensa, penso eu, né? Ela é uma busca que requer esforços, né? Eu acho que tu pode falar com um pouquinho mais de propriedade do que Com eu, e é certeza. isso que a gente quer ouvir, né? Assim, até me emociono de pensar, porque esse mês é um mês que a gente, lá na empresa, a gente traz muito, e eu trago muito como um mês de consciência, sabe? Porque não adianta a gente ganhar flores, não adianta a gente ganhar bombom, não adianta a gente ganhar esmalte da empresa, ou do nosso marido, ou dos nossos parceiros, se não tem respeito, né? Nos outros dias que não são os dia 8, né? E então eu passo pelas mulheres que passam por mim e pelos homens que passam por mim me dando parabéns pelo Dia da Mulher, e eu digo parabéns, todo dia é Dia das Mulheres, sabe? Exato. Parabéns por todos os dias das mulheres. E é assim que eu falo. E lá na empresa, então, a gente constituiu, né, um movimento muito bacana de valorização das mulheres, para que as mulheres se sintam seguras, porque a mulher corretora de imóveis, na largada, ela já passa pelo medo de ter que ir sozinha mostrar o imóvel com o seu cliente, né? Esse é um assunto que só mulheres entendem, né? O que é tu sentir esse medo? E o que eu posso dizer é que é um dia de consciência, né? Um mês de consciência, e que o caminho ainda é longo para que a gente realmente tenha aquela liberdade que nós gostaríamos de ter e aquele reconhecimento de igualdade. Mas o que eu vejo é que a gente também já pode... eu, como tenho 33 anos, te contei isso, né? Vindo para cá, e eu vejo que eu encontrei um mundo que poderia ser bem pior. A minha avó passou por um mundo... que é quase impensável, né? Sabe? Inconcebível. Um mundo onde ela não podia votar. Um mundo onde ela não podia ser corretora de imóveis. Um mundo onde ela estudar era algo para quem era maluca, sabe? Tipo, era um mundo em que ela não tinha voz. Exato. Basicamente isso. Exato. Né? Então, a gente teve... Eu gosto muito de agradecer, sabe? Pelas avós que vieram antes de mim, porque elas conseguiram trazer para a minha vida uma mudança que me facilita muito, né? Que hoje eu posso dirigir, eu posso votar, eu posso me expressar. E se eu estou sentada aqui nessa cadeira na tua frente, é porque elas abriram esse caminho, entendeu? Elas abriram esse espaço. Porque até então não era assim. É verdade. E essa consciência dessa importância e desse valor que a mulher traz para o mercado e para o ambiente que a gente vive, ela é uma consciência que está sendo despertada agora. Ainda lembrei agora há pouco que no ano de 2022 foi a palavra mulher, através do dicionário.com, que é um site, né, que na internet a gente busca significados de palavras, foi a palavra mais buscada no ano de 2022. Interessante, né? Interessante. Quem não tem essa informação fica bem impactado. Exato. Com isso, né? Então, o que eu posso falar assim é que a gente ainda tem muito o que ultrapassar, mas a gente está nesse momento, sabe? Então, eu como mulher sou grata a essas que vieram antes de mim, mas também me coloco como agente de mudança para que as que vierem depois de mim tenham um ambiente ainda mais aberto, sabe? E não só as mulheres, mas todas as pessoas, porque é sobre isso. Não é sobre... é uma questão de inclusão de todos, sabe? Não é sobre somente mulheres, mas é sobre todos. Sim. Entende? Sim. Tu falaste no início da tua colocação aí sobre caminho, né? E em cima dessa questão caminho, entenda-se aqui futuro, né? E também não só para o nosso mercado aqui, o nosso foco de mercado imobiliário, mas aí perguntando um pouquinho de maneira mais ampla, né? Como é que tu vê, no que tange futuro, o posicionamento da mulher, né? Nesse mercadão aí de trabalho, né? Roger, eu acredito que a gente vai trazer e contribuir para um mercado de trabalho que vai ser... a gente sabe que em futuro a gente está falando muito de um ambiente com muito robô, com muita máquina, né? Pouca relação humana de verdade e muita relação homem com máquina. E eu acredito que a mulher ela vai manter
e vai trabalhar com habilidades que são genuinamente femininas, que são aquelas habilidades de coragem, de sensibilidade, de empatia, né? E são essas as habilidades que lá nos nossos vieses inconscientes são mais femininas e menos masculinas, né? E eu só posso dizer para vocês que isso é bom, mas, ao mesmo tempo, é um alerta, porque para que os homens entendam que essas habilidades, que são genuinamente femininas, também integram as habilidades e competências necessárias para o futuro dos homens no mercado. Porque as máquinas fazem tranquilamente hoje leituras de gráficos, fazem indicadores, fazem relatórios, fazem cálculos gigantescos e astronômicos. Produções de histórias agora, e textos. vai fazer um jogo de cintura para fazer uma negociação difícil com alguém, para persuadir alguém, para transformar um negócio e assinar um contrato. Exatamente. Nesse sentido, assim, da participação, da representatividade, da importância, da relevância. A gente tem aquela frase machista, né? Que a gente, todo mundo, não interessa se são os homens, se são as mulheres, a gente cresceu ouvindo, né? A frase de que as mulheres dominarão o mundo, né? Que é uma frase completamente errada, hoje em dia mais inadequada do que ela era anos atrás, no tempo das avós, das mães e tudo mais, né? Porque onde é que está o erro? As mulheres já dominam o mundo. E aí, em cima disso, a gente ainda vê resistência a essa questão, né? Resistência à participação feminina, resistência à valorização. Muitas vezes, né, a gente já, 2 por 3, a gente lê reportagens, lê matérias falando de homens e mulheres nos mesmos cargos, onde a remuneração não é a mesma, mesmo que eles tenham as mesmas atribuições, né, e mesmo que eles tenham as mesmas responsabilidades, por assim dizer, inexplicavelmente, a remuneração não é a mesma, né? Então, essa eu acho que é uma questão assim muito importante da gente salientar, né? A frase é: as mulheres já dominam o mundo, né? E nesse caso tem muita importância, muita relevância e muito mérito de todas essas mulheres que foram construindo e foram dando voz, que nem tu falaste antes, né? Isso aí. Mas o que eu posso dizer, principalmente para as mulheres, e que os homens escutem com atenção, o dia em que a gente se der conta que o mundo inteiro passa por nós, né? O dia que a gente entender e nós mesmas mulheres, nos valorizarmos e educarmos as nossas pessoas para que elas não nos desrespeitem, que nós não fiquemos caladas quando tentarem nos calar, que a gente não fique no papel de vítima, mas que a gente entenda que nós somos protagonistas das nossas vidas, né, em todos os aspectos, e que, graças a Deus, hoje o mundo já tem acessos a soluções para várias coisas, e que a gente merece, né, essa força, esse poder de seguir a nossa vida com a liberdade que a gente merece, com a independência que a gente merece. Se a gente entender que o mundo passa por nós, esta frase, este sentimento nos traz uma força indescritível. E que todas nós somos líderes da vida de alguém, provavelmente dos nossos filhos, dos nossos amores, sabe, da nossa vida. E é sobre isso, sabe? Então, quando a gente se empodera nessa força, sabe, de que nós geramos vida, e que todos os homens têm também, foram também mulheres por pelo menos 9 meses, sabe? É verdade. Se os homens têm essa consciência, o respeito e o olhar sobre a mulher muda. Se os homens têm a consciência de que eles também geram mulheres, o olhar muda. Então, eu acho que nós não podemos pegar essa frase de que as mulheres dominam o mundo. A gente tem que pegar esse olhar de que o mundo é yin e yang, né? Como lá na filosofia japonesa, chinesa, a gente tem essa menção. E que tudo é um equilíbrio e que uma força precisa da outra força para que as coisas fluam
como com respeito, com... Que elas coexistam, né? Exato. Não, uma coisa não exclui a outra, entende? E eu acho que é esse olhar, sabe? E isso empodera todos nós, sabe? Tira os medos, né? Tira os medos de que as mulheres são melhores, as mulheres vão dominar o mundo, ou que os homens são os maus da história, os homens vão dominar o mundo, os homens já dominam o mundo. Eu sou a pessoa que olha para tudo isso e pensa, falta equilíbrio, sabe? Falta honra de homens e mulheres aos seus ancestrais, sabe? Que daí vem esse meu conhecimento de ancestralidade. Sim. Que me faz olhar para trás e perceber que para que eu estivesse aqui, não somente mulheres, mas também muitos homens tiveram que, né, participar. E muitos homens e mulheres participam da forma como podem para que a vida chegue para cada um, né? Então, é sobre isso. Então, eu acredito que essa frase ela promove uma briga desnecessária. Ela não é uma frase saudável para esse mundo que a gente quer construir cada vez mais igual para todo mundo. É verdade, é verdade. Eu creio que essa é uma mensagem para todos, né? Ela não é uma mensagem para as mulheres, ela não é uma mensagem para os homens, ela é uma mensagem para todos, né? Sem distinção de gênero. Isso. Né? Mas aí, se agora, né, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, obviamente, direcionada para as mulheres, para essas mães, avós, esposas, filhas, guerreiras, né? Tem gente que não gosta da expressão guerreiras, né? Mas independente de gostar ou não, mas dessas mulheres todas que estão nessas batalhas, né? Nessas batalhas diárias, para fazerem a coisa acontecer, né? Eu gostaria que tu deixasse realmente dentro dessa situação aí, dessa representatividade que tu tem, essa mensagem para as mulheres. Que a gente se empodere dentro desse mundo que hoje a gente vive, que, como eu falei mais cedo, ainda tem, né, muito espaço para a gente, de fato, ocupar. Que a gente seja muito grata a tudo que já aconteceu e que nos abriu portas para que hoje a gente esteja aqui, e que a gente entenda que a nossa grande missão, né, como mulher, que é algo sagrado, ser mulher, gerar a vida, é também a de educar essas gerações que estão vindo, as pessoas que convivem conosco, para que as pessoas nos respeitem como indivíduo, para que as pessoas não nos menosprezem, né, como seres humanos, como trabalhadoras, e que a gente possa promover, né, essa sensibilidade, essa amorosidade e esse respeito de todos entre todos, sabe? Porque eu acredito que esse mundo que a gente tem, que a gente está trabalhando, que é um mundo que está mudando tão rápido, que é um mundo que é tão desafiador, que é um mundo cheio de medos, é um mundo que vai demandar muito dessas habilidades e que nós, como mulheres, genuinamente temos. E a gente pode contribuir muito com eles, sim. Sem então, dúvida. Vamos nos empoderar e vamos fazer essa caminhada juntas. Muito legal mesmo, Cis. Eu vou dizer que foi uma satisfação, né, esse tempo aqui, essa conversa contigo. Ai, né? Nem fala, porque é uma responsa, né? Mas a gente aprende com essas conversas, com essas trocas, né? A gente está em constante aprendizado, a gente ficar te ouvindo, ou melhor, ficar ouvindo a voz feminina que tu representa, né? Traz bastante satisfação para nós. E aí quero te agradecer, né? Quero dizer que a gente vai continuar com o nosso podcast aqui à disposição para quando tu és rica em uma série de assuntos, mas tem um conhecimento vasto aí, eu falei na tua apresentação ali. Então a gente vai estar à inteira disposição para qualquer outra conversa, para se a gente mudar a temática também. Vai ser um prazer te ter novamente aqui conosco. Igualmente, né? Roger, igualmente. Legal, excelente. Pessoal, e aí a gente vai encerrando aqui o nosso podcast de hoje, agradecendo aos nossos parceiros aqui da Sonido Produtora, né, novamente nos recepcionando aqui no estúdio, e
convidando todo mundo a assistir esse nosso próximo episódio, tá? No nosso canal do YouTube, no Imóveis Lifecast, no nosso perfil do Instagram, no @Imóveis Lifecast. Então, contamos com a audiência e presença de todo mundo. Foi um enorme prazer ficar com esse bate-papo aqui. Tchau, tchau. Um abraço para todos famintos e famintas por conhecimento.